Na mensagem de hoje você vai encontrar sobre o processo de santificação. Você vai ouvir que a caminhada em Jesus é a caminhada de santificação. Deus te abençoe. E eu gosto muito de praia. Eu estava na praia com minha filha agora em dezembro, né, da nossa cidade, lá em Macaé. A gente foi para uma cidade que fica próxima ali de Cabo Frio, Búzios. Talvez alguns de vocês conheçam Búzios. A gente estava ali com ela. E foi muito legal porque, enquanto eu estava ali na beirinha, brincando com ela está aprendendo a mergulhar, né? Você que é pai, e você viver esse momento com seu filho é muito precioso. E ela deu um mergulho no fundo do mar, e ela pegou um punhadinho de areia, e ela levantou e falou, fundo do mar. E levantou assim, mostrou a areinha para mim. Queridos, ela estava mergulhando aqui assim, na canela. E é engraçado, porque naquele momento ali eu olhei para ela, e na hora assim, me veio algo em mente. Porque ela estava desfrutando daquele momento ali, na cabeça dela, aquele dali era o fundo do mar para ela, sendo que na realidade tinha um oceano na frente dela disponível. Eu gostaria de falar com vocês essa noite, queridos, é que há um oceano disponível para você em Cristo Jesus. Meu desejo é que você possa desfrutar da presença do Senhor Jesus, que Jesus possa se tornar presente, que você veja a santidade que há nele e que você ande em santidade nele. Nós estamos caminhando como igreja, né, na série Eu Mais Um. Ao longo desse ano nós vamos caminhar e pensar um pouco sobre esse tema, alcançando mais uma pessoa, e começamos uma nova série de mensagens falando sobre santidade. O pastor Troyman, hoje de manhã, explicou o que é a santidade. Se você não ouviu a mensagem, se você está acompanhando pela internet, convido você a voltar no culto da manhã e a ouvir a mensagem dele, que foi excelente, queridos, excelente. E eu vou abordar um pouquinho, eu quero aprofundar um pouquinho mais a parte central que ele disse, que é o progresso na santidade. Eu gostaria de falar com você nessa noite, quero que você grave isso no teu coração. O progresso da santidade é a caminhada em Jesus. O progresso da santidade é a caminhada em Jesus. Mas eu não posso falar de santidade sem antes falar da nossa condição, da nossa separação de Deus. Essa condição que nos trouxe uma condenação, a nossa bússola diante de Deus agora, ela está quebrada. O ser humano foi feito para viver para Deus. Nós tínhamos uma conexão com Deus, queridos, mas você perdeu essa conexão com Deus. Você foi feito para adorar a Deus. No teu coração existe um desejo, algo que pulsa. E esse desejo era inclinado para o próprio Deus. Só que com a vinda do pecado, com a rachadura desse relacionamento diante de Deus, essa quebra desse relacionamento diante de Deus, a sua bússola está quebrada. E aqui então nós temos um problema. O pecado rompeu o nosso relacionamento com Deus. Hoje o pecado, ele trouxe uma ruptura social e uma ruptura espiritual para você, para nós. E essa, querido, é a nossa condição. Nós estamos diante de Deus, estamos mortos, separados de Deus. Diante de Deus você está morto espiritualmente, se foi desconectado da tomada, uma hora você vai morrer, a segunda morte, porque espiritualmente você já está morto. E esse é meu ponto com vocês, nós estamos sem vida. Esse é o nosso status diante de Deus. E olha só o que diz lá em Salmo 14, no versículo 2 e versículo 3. O Senhor olha dos céus para ver os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busca Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum justo sequer. Pense no desprezo que há no teu coração pelas pessoas. Pense na aversão espiritual quando a gente fala de Deus. Pense na falta de amor, nas lutas internas que você tem, queridos. Em Colossenses capítulo 1, o pastor Troyman leu esse texto, eu quero reler para vocês esse texto, diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Essa é a nossa condição, esse é o nosso quadro. Se estivesse pintando o nosso quadro aqui, nossa foto seria essa, uma foto morta. Nós estamos mortos diante de Deus. Não há nenhum justo sequer. Essa é a condição que nós estamos. Eu não posso falar de santidade, queridos, sem antes falar dessa condição.
sem antes falar que existe algo que te separa de Deus. Mas no meio dessa terra seca, há uma esperança. E o texto de Colossenses continua dizendo: mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. J.C. Riley, ele diz o seguinte: precisamos ser santos, porque esse é o ponto final e o propósito pelo qual Cristo veio ao mundo. Jesus é o Salvador completo. Ele não retira meramente a culpa do pecado do que crê. Ele vai além, ele rompe o seu poder. Queridos, o pecado não tem mais domínio para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado não tem mais domínio para você que está em Cristo Jesus. Grave isso no teu coração, o pecado não tem mais domínio sobre você. Jesus, ele conhece nossa história. Quero falar para você hoje, essa noite, que você é conhecido por Deus. Ele sabe quem você é. Ele conhece a tua história. Você não é uma pessoa estranha para Jesus. Ele conhece tudo, queridos, tudo. Ele conhece cada falha, cada erro. Ele sabe o que está no teu coração. Ele conhece o teu passado e mesmo assim Ele te ama. Ele te reconciliou nele, mediante a morte. E Ele fez isso para quê? Para que nós fôssemos renovados por uma nova esperança. Olha o que diz lá em 1 Pedro 1:3, diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Queridos, pelo resgate de Cristo, todos os santos são salvos. Perdão, todos os salvos são santos. Volta a fita. Alguns de vocês conhecem, né? Lembra da fita? Pelo resgate de Cristo, todos os salvos são santos. Você tem uma posição diante de Deus. Em Cristo Jesus, você é santo. Em Cristo Jesus, você já é santo. Deus olha para você e vê a justiça do Filho, e isso te faz santo diante dele. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto: aos santificados em Cristo, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor. Pode não parecer, tá bom? Mas você é santo. Mas olha só que engraçado, né? Assim como o sotaque acusa de onde você é, assim pequenos atos pecaminosos na nossa vida acusam onde nós estávamos. Queridos, nós ainda temos a presença do pecado. Não tem mais o poder do pecado sobre você em Cristo Jesus. Mas há a presença do pecado. Por isso que o pecado em nossa vida, na vida do crente, tem que ser um acidente. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Isso, de vez em quando, por mais que a gente viva em santidade, por mais que a gente busque uma santidade, vez ou outra, o sotaque do pecado, ele flora, ele aparece. E aí então nós lembramos: olha, nós estávamos ali, glória a Deus, porque hoje eu tenho uma vida nova. Isso me anima, me leva a um processo de santificação. A santificação é um processo que começa no momento em que nos tornamos cristãos. O processo continua até a morte, quando o crente, então, é tornado final, completo e eternamente santo. Queridos, mas nós temos um problema aqui, porque a espiritualidade contemporânea, ela é individualista, privada e egocêntrica. Eu quero mostrar para vocês algumas percepções erradas do que é ser santo. Primeira percepção errada que nós encontramos é a religiosidade. É o compromisso de só fazer um checklist na semana. Não é verdade? Hoje foi ceia, queridos. E como é bom você vir aqui com o coração aberto e colocar o teu coração diante do Senhor, lembrar do sacrifício de Jesus, aquele momento que Ele estava ali sofrendo por você, te dando uma vida nova. Mas muitos
participam da ceia, ou então vêm na igreja somente no dia da ceia. Não, porque o dia da ceia não pode faltar. Religiosidade, queridos. Será que é esse checklist que Deus espera de você? Ou então, aquela busca, vãs repetições, guardar datas específicas. Cuidado, querido. Teu coração pode estar preso na religiosidade. Outro erro que nós encontramos é o do conhecimento vazio, sem vida. Eu posso chegar para você e contar um monte de história para você. Eu posso chegar para você e você me conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da minha esposa, conhecer um pouquinho mais da nossa vida, mas de fato, a gente não se conhece. Na verdade, você sabe informações. E quantos têm informações sobre Deus? Quantos de vocês, quantos de nós, né, não temos informações sobre Deus? Conhecemos muita coisa sobre Deus. Não, Jesus, a gente sabe falar, a gente até evangeliza. Olha, Jesus é o Filho de Deus, Ele veio aqui, Ele viveu entre nós, Ele morreu por você, mas essa mensagem não alcançou nosso coração, não ganhou nosso coração. Cuidado com esse conhecimento. Não estou falando conhecimento tão importante, pelo contrário, você precisa crescer e aprofundar e criar raízes no conhecimento de Deus, na verdade. Mas cuidado, queridos, cuidado. Se isso não gerar uma transformação em você, você vai ser uma pessoa com a cabeça gigante, mas com o coração vazio. Por fim, o misticismo. Esse misticismo que invadiu a igreja do copo d'água. Esse misticismo da falsa piedade. Não estou falando, queridos, que você não possa se colocar diante de Deus, e como é precioso, irmãos, estar aqui com vocês, de joelho, orando e colocando diante de Deus a nossa vida, a nossa alma diante de Deus, sabendo que Deus ouve as nossas orações, mas a gente tem que ter cuidado, queridos, para que a gente não viva pela performance. A gente precisa ter cuidado para não transparecer para as pessoas que nós temos uma santidade, sendo que, na verdade, quando ninguém está vendo, a gente é um monstro. A pergunta que eu te faço é: quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando você está com a sua família em casa, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com seus pais? Quem é você quando ninguém está vendo? É ali, quando o pecado aflora, quando a nossa alma, esse monstro que tem dentro de nós, essa presença do pecado, esse sotaque do pecado, ele quer aflorar, e vem a cruz de Cristo e mostra que nós temos uma nova vida. É ali, queridos. Cuidado. Eu digo isso porque Kevin DeYoung diz o seguinte: os verdadeiros super espirituais não buscam santidade, eles celebram seus fracassos como oportunidade para exaltar a graça de Deus. É quando eu sou fraco que a graça de Deus me mostra que eu sou forte nele. A santificação não deve ser vista como um fim em si mesmo, mas sim um processo contínuo de transformação. Deus te transformando continuamente. A presença de Jesus na sua vida, te mostrando a grandeza dele a cada dia. E Deus faz isso, queridos, para que você possa viver o novo. Nós fomos transformados para viver o novo. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 1:30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção. Pedro também fala isso. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E Pedro também continua, ele fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha só que bênção, queridos, que você tem. Você foi chamado para pertencer a um povo santo. Por isso,
Que o chamado de Deus é para que você continue vivendo em comunhão com Cristo. Viva em comunhão com Cristo. E como que a gente vive essa comunhão no dia a dia? Quero ler para vocês um texto que está lá em João 15, um texto que eu gosto muito, continuamente eu volto para esse texto, eu releio esse texto. Diz o seguinte, João 15, versículo 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecerem na videira. Vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. João Calvino diz o seguinte, citação de João Calvino: não apenas Cristo apega-se a nós por um elo indivisível de comunhão, mas com uma maravilhosa comunhão, dia a dia, Ele cresce mais e mais em um único corpo conosco, até que se torne completamente conosco. Dia a dia, você diminuindo, Jesus crescendo, todo dia. Sabe qual é o problema que nós temos? Quem aqui é casado? Deixa eu ver aqui, levanta a mão. Quem é casado? Levanta a aliança. Ih, baixou a metade, brincadeira. Perde a aliança, né? Engorda e perde, aí vai lavar a louça e cai no ralo. Queridos, muitos estão unidos à sua esposa, ao seu marido. Mas quantos de vocês, ou quantos de nós não temos comunhão no nosso relacionamento? Muitos casamentos, eles estão unidos, uma só carne, mas não desfrutam de uma comunhão. Não sentam para conversar. Vivem a loucura do dia a dia e cada dia que passa esquece de tudo. E quando vai ver, já chegou uma próxima semana e tem que dormir cedo, porque amanhã de manhã acorda de novo. E o casamento vai ficando só na união. Não é mantida uma comunhão no dia a dia, no relacionamento. E assim é com Cristo, queridos. Muitos estão unidos a Cristo. Muitos pertencem a Cristo, mas não desfrutam de uma comunhão contínua com Ele. Não reservam um tempo do seu dia para ouvir o que o Senhor tem para falar com você. Não reservam um tempo na sua manhã, na sua tarde ou antes da noite para ouvir o que o Senhor tem a dizer para o teu coração. Tem um teólogo que diz o seguinte: dessa forma, se Cristo é o obreiro da nossa salvação, então, da nossa parte, a obra de santificação pode ser cumprida somente pela fé, porque a santificação é, como todos os outros benefícios de Cristo, inseparavelmente ligada à pessoa de Cristo. Porque não podemos recebê-la sem ter comunhão com o próprio Cristo. É pela fé, queridos. A nossa vida é alimentada pela fé. A nossa vida é alimentada pela fé. Nós conhecemos ao Senhor pela fé. É impossível ver a Deus sem a fé. Nós dobramos nosso joelho, nós confiamos nele, nós colocamos nosso coração, a nossa alma diante dele. Nas dificuldades nós abrimos e rasgamos o nosso coração para que ele possa falar ao nosso coração. Nós bebemos da água da vida pela fé, alimentando nossa vida, nossa comunhão pela fé. Eu achei muito interessante essa outra citação de Thomas Godwin, que diz o seguinte: comunhão mútua é a alma de toda verdade. Vou repetir novamente. Comunhão mútua é a alma de toda verdadeira amizade. É uma conversa chegada com um amigo que possui em si doçura. Portanto, além do tributo comum, da adoração diária que devemos ter a Deus, aproveite para chegar à presença dEle, com o propósito de ter comunhão com Ele. Isso é algo verdadeiramente amigo, pois a amizade é mantida, principalmente, e renovada por visitas. E estas, quanto mais livres e menos motivadas por negócios, urgências, solenidades, mais amigas são.
Você tem um amigo? Amigo, a gente senta, a gente conversa e passa horas conversando. E a gente nem vê a hora passando, porque a gente tem ali a gente não tem interesse a não ser a própria pessoa, em conversar com aquela pessoa, em estar com aquela pessoa, e desfrutar da presença daquela pessoa. E é isso que a gente faz. Conversamos bastante. Abrimos nosso coração, choramos, rimos, sentamos e comemos um churrasco. Essa é a amizade que nós temos. E assim também é com o Senhor. E a gente tem dificuldade disso. Nós temos dificuldade de encontrar com o Senhor Jesus e desfrutar da presença dEle. Temos um bloqueio no nosso coração, porque a gente só quer pedir. É uma amizade por interesse. Talvez você chegou aqui hoje à noite com esse interesse. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso daquilo. Senhor, se o Senhor não falar no meu coração, o que eu quero mostrar para vocês, queridos, nessa noite. O melhor que Deus pode te oferecer é a presença dEle. Tudo o que você precisa é desfrutar da presença dEle. Existe um oceano disponível para você. O nosso problema é que a gente foca muito na escassez. O processo de santidade, queridos, ele tem que ser visto não com a escassez, não com o que me falta. Não, me falta isso, me falta aquilo, me falta um pouquinho mais, se eu fizer... Não. Você já tem tudo disponível. Você tem todos os recursos disponíveis que Deus te deu. E o processo de santificação é o quê? É desfrutar da presença de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos, meu desejo, a minha oração é para que você saia daqui com o coração cheio, com a alma alegre, com o teu coração regozijando no Senhor, porque você está desfrutando da presença e da comunhão eterna de Deus. Quero encerrar, caminhando para encerrar com vocês, lendo uma história de C.S. Lewis, lá em Crônicas de Nárnia. Há um diálogo no finalzinho do livro, diz assim: Aslan, como você está grande, é porque você está crescida, meu bem. E você não? Ela pergunta para Aslan. Eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Queridos, eu gostaria que você refletisse nisso. À medida que você cresce em comunhão com o Senhor, à medida que você cresce em conhecendo a Cristo Jesus, Ele se torna cada vez mais presente, Ele se torna maior, Ele é tudo o que você precisa. Ser santo é ser parecido com Jesus, com Cristo. Como que está a sua relação com Deus hoje? Como que está seu relacionamento com Ele? Como que está a sua vida? Você está pesado? Jesus caminha com a gente lado a lado. Ele troca de fardos com a gente. Ele leva o nosso fardo e Ele coloca o fardo dEle, que é leve e suave, o jugo leve e suave. Queridos, como que está a sua vida diante de Deus, o seu relacionamento com Ele, os seus encontros com Jesus? Jesus oferece uma vida nova para você. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como que tem sido a sua vida de permanecer nele? Além da união que você tem com Cristo, a sua comunhão permanece crescente. Jesus tem sido maior cada vez mais na sua vida.
Nada pode se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero ler para vocês Romanos. Gostaria que você prestasse atenção. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39 diz o seguinte. Paulo dizendo, terminando a oração dele, a sentença dele, ele fala: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar desse amor. Nada, querido, te separa desse amor que te une a Ele. Nada pode tirar desse amor que pertence a Ele. Quando a gente era criança, eu estava na praia com meu irmão, veio uma onda e puxou, e sabe como é que é a praia, né? A praia leva, a gente arrasta e tinha a vala ali, e de repente o meu irmão me viu ali, o que ele fez? Meu irmão foi me salvar, e ele mergulhou ali para me tirar dali, eu tentando sair, eu empurrava ele tentando sair também, e os dois perdendo a força, e a gente começou já a ser arrastado pela onda, e de repente um pescador viu de longe, ele saiu correndo, e ele foi lá e pegou a gente, arrastou a gente para a areia, e foi lá e pegou meu irmão e puxou, tirou a gente de onde a gente estava, a gente colocou na borda. É isso que Cristo faz com a gente, queridos. Ele tira você do inferno e coloca você na luz. Ele tira você da lama do pecado e coloca num relacionamento pessoal com Ele, infinito, um recurso infinito, a presença dEle. É isso que Deus te deu. Ele deu o melhor para você, a presença de Deus em Cristo Jesus, e nada pode te separar desse amor.